Odebrecht entrou na tarde dessa segunda-feira com pedido de recuperação judicial. É a maior solicitação desse tipo na história do país. A companhia passou o dia reunida com a diretoria e no fim da tarde se reuniu com o juiz para despachar sobre o assunto. Com dívida de 80 bilhões de reais e com execuções em curso, a empresa estava sem alternativas para resolver seu problema de liquidez financeira. O grupo, que enfrenta grave crise financeira desde que virou pivô da Operação Lava Jato, informou que não vai comentar o assunto. Na última semana, a Caixa, uma das credoras da empresa, iniciou o processo de execução das dívidas. Essa execução corre em segredo de justiça como desdobramento da pressão que o Banco Público vem fazendo contra o grupo desde o pedido de recuperação judicial da Atvos, braço de açúcar e álcool da holding, no fim de maio. A Atvos, eu não sei se é assim que se fala, Augusto, você sabe? Se você soubesse, assim. Vamos falar do jeito que está escrito. Que tem dívida de quase 12 bilhões de reais, foi a primeira companhia do grupo a recorrer à proteção da justiça para renegociar seus débitos. Daí a Odebrecht pedindo recuperação judicial. Talvez as coisas tivessem sido muito mais fáceis, Augusto, se desde o primeiro momento tivesse reconhecido os crimes cometidos pela sua diretoria, pelos seus diretores, porque eu não sei se vocês se lembram, talvez tenha pessoas jovens na plateia aqui desse programa que começaram a acompanhar o debate público com a eleição de 2018. Olha, mas o tempo que durou para Odebrecht reconhecer, não só o Marcelo Odebrecht depois, né? Ele foi investigado, aí ele disse que não teria, ainda que tivesse algo para caguetar, que não seria o caso, ele não caguetaria, porque ele não ensinaria isso às próprias filhas dele, se uma de denunciar. Denunciasse a outra, ele ficaria com a denunciada. Exatamente. Eu escrevi um monte de crônicas irônicas, com diálogos imaginais, para ironizar cada nota que a Odebrecht emitia, parecia contra o C, contra o V, copiar, colar, dizendo que nega veementemente todas as acusações. Foi a perseverança da Lava Jato para desvendar, desbaratar um esquema internacional, acho que de lavagem de dinheiro, né? Tem que relembrar aqui do que cada um está sendo acusado, que resultou, né, na prisão do Marcelo Odebrecht e naqueles depoimentos do Emílio Odebrecht, que aliás acabou até aliviado, né? Até a maneira como ele dava aqueles depoimentos chegou a ser repreendido, inclusive, por falar sempre naquele tom de humor, como se estivesse contando uma grande brincadeira e não falando sobre o maior esquema de corrupção da história do país. Então vocês vejam que essa é a consequência de tantos anos de crimes cometidos pelos seus membros e de recusa em admitir a verdade, Augusto. Pois bem, semana passada eu comentei o seguinte, que eu fico... eu não fico perplexo porque eles não me surpreendem mais, mas eu vejo jornalistas, colunistas culpando a Lava Jato pelo desemprego, né, provocado pelas demissões em massa ocorridas nessas empreiteiras. Quer dizer, o que eles queriam? Que o BNDES financiasse novas obras da empresa, obras para o governo, que nós pagássemos os rombos, nós fechássemos os rombos abertos pela roubalheira deles. Eles não foram vítimas do combate à corrupção. Eles foram vítimas da corrupção em que se envolveram até o pescoço, foram corrompidos, e a Odebrecht foi a maior delas. Aí vem essa conversinha, não, as 8 grandes empreiteiras tiveram de demitir 350 mil funcionários. Se esse número é real, é maior ainda o pecado cometido por elas, porque esse tipo de gestão tem de ser punido. O que eles propõem? Os defensores agora dos empreiteiros ladrões, que que se ajudasse a Lava Jato, que o Lula continuasse, fosse libertado para percorrer países africanos arrumando mais obras financiadas pelo BNDES. Quer dizer, esses têm de ser... os executivos e os donos dessas empreiteiras têm de ser tratados como responsáveis também pelo desemprego, além do assalto que praticaram contra os cofres do governo do Brasil.